que ele precisava mudar, fazer uma nova escolha e a escolha certa. Fazer a escolha certa que Deus tinha falado para ele. E ele fez a escolha errada, desobedecer. Mas quando ele fez a escolha certa, obedecer, aí ele reviveu. Praticamente ressuscitou. Porque o próximo passo, se ele não faz aquela oração, se ele não se arrepende, se ele não faz uma outra escolha, ele tinha morrido. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Cada um de nós tem um ponto fraco, uma tendência natural. Se deixarmos que isso nos domine, todo o resto irá mal. Preste bem atenção nisso, vou ler de novo. Cada um de nós temos um ponto fraco, uma tendência, uma inclinação, aquilo que se chama de concupiscências, ou seja, inclinar para alguma coisa. Naturalmente, se deixarmos que isso nos domine, tudo que vai acontecer depois vai ser mal, vai ser ruim, desastroso. Por isso que lá em 1 Coríntios 10, 23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Preste bem atenção. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que quiser. Eu tenho liberdade para isso. Mas não me é lícito. Eu sei o ruim que vai ser lá na frente. Se eu tomo uma decisão errada aqui agora, se eu faço uma escolha errada agora aqui, lá na frente, vai ser um desastre total. Mas se eu tomo uma decisão certa, faço uma escolha certa, lá na frente eu vou ser vitorioso, vou ser próspero, vencedor, como a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Vai se cumprir a palavra de bênção na minha vida. Mas se eu tomo uma decisão errada, vai se cumprir também o que está escrito em Deuteronômio 28, que vai ser maldição na minha vida no final. Diga misericórdia, Senhor, misericórdia. Faça a escolha certa, escolha servir Jesus e obedecer a sua palavra. Porque é a nossa bússola, é o nosso caminho. Ele mesmo fala: eu sou o caminho, me segue, eu sou o caminho. Aquele que anda na luz jamais andará em trevas. Amém? Quem me segue jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus, irmã. Diga glória a Deus, irmã, que hoje você anda no caminho da luz. Você já andou como eu, já andei em muitos caminhos de trevas e pensava que estava bem, e pensava que estava por cima da carne seca, me dando bem, fazendo o que eu queria, que me dava prazer. Não sabia que estava entrando num caminho de abismo, de trevas e, consequentemente, caminho do inferno. Se o Senhor não tivesse misericórdia de mim, eu tenho certeza que com você também foi assim. Mas também nós temos escolhas certas na Bíblia, homens que escolheram fazer a coisa certa. José do Egito, ele escolheu ser fiel a Deus. Ele escolheu andar nos caminhos de Deus, em obediência à palavra de Deus. E ele fez tudo conforme Deus colocou no coração dele. Ele foi levado para o Egito como escravo, foi ser mordomo na casa de Potifar. A mulher de Potifar se apaixonou por José, queria que José deitasse com ela, queria de todas as maneiras, fez de tudo para José cair nas garras dela. Mas tinha um porém. José fez a escolha certa. Meu irmão, minha irmã, quantos hoje em dia já tiveram a escolha errada, fizeram a escolha errada, caíram em laços, em armadilhas
de mulheres, de homens, e destruíram seus casamentos, destruíram suas famílias, dividiram a sua família. Os filhos ficaram sem o pai e mãe juntos. Aquele que dizia, que jurava, que fez voto no altar, que até a morte se separe, de repente abriu, ninguém mais aceitava um ou outro, porque fizeram escolhas erradas. Mas José, aqui nessa situação, nesse laço, nessa armadilha, em que ele se encontrava, que o Potifar falou, ó, tudo que você pode tocar na minha casa aqui está em tuas mãos, menos na minha mulher. Ele obedeceu. Ele fez a escolha certa. Porque ele era temente a Deus. Queria fazer a vontade de Deus na sua vida. Queria que Deus estivesse com ele em todos os momentos. Mesmo sendo escravo. Ele poderia muito bem, estou aqui numa boa, sou escravo mesmo, fui vendido pelos meus irmãos, agora estou nessa situação aqui, o que eu vou fazer? Vou passar a mulher de Potifar. Ah, já viu, né? Mas não. Ele era fiel. Ele era fiel. Foi fiel. Foi parar na prisão, injustamente, acusado. A mulher de Potifar falou, ó, ele quis, ele está comigo, forçou a barra, mentiu. Potifar não conhecia direito quem era a mulher dele, acreditou. José foi parar na prisão 13 anos. 13 anos. Sabe o que é 13 anos injustamente dentro de uma prisão? E mesmo assim continuou fiel. Da misericórdia, Senhor. José foi um testemunho que nós temos na Bíblia, é um testemunho que nós temos na Bíblia, forte, de fidelidade a Deus. A fidelidade traz uma vitória muito grande. Preste bem atenção nisso. A fidelidade a Deus traz uma vitória muito grande na nossa vida. Pode parecer que não, como foi aqui o caso de José. Passaram-se 13 anos até que Deus honrasse e colocasse ele ao lado de Faraó, como governador do Egito. O que é isso, meu irmão? Fidelidade. Fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus te coloca em lugares altos, a patamares altos, do lado de reis, de príncipes. É assim que o Senhor faz. Ao escolher, ter a escolha de ser fiel a Deus, de não aceitar as investidas da mulher de Potifar, José mudou a história do Egito e do povo hebreu. Olha a bênção que ele foi. Ele não só trouxe a bênção para a vida dele, mas ele também foi bênção para o Egito e bênção para o povo hebreu. Quando nós somos fiéis, as bênçãos que estão sobre nós, elas se espalham. Por isso que a Bíblia diz, bênção sacudida, transbordante. Transbordante, ou seja, bênção transbordante. A bênção vai transbordar e derramar por todos os lados ao nosso redor. Diga glória a Deus. Daniel foi outro homem, um profeta, que também teve uma escolha certa. Fez a escolha certa. Escolheu em não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel foi levado, 17 para 18 anos, da terra dele, da terra natal, e foi parar na Babilônia. Na Babilônia ele foi instruído na cultura dos caldeus, foi preparado para assistir ao rei. Em tudo aquilo que ele tinha conhecimento, ele mais 3 amigos. Ele teria que, por 3 anos, se alimentar dos manjares do rei só
que os manjares do rei eram oferecidos aos ídolos, ou seja, outros deuses. E Daniel falou, nada não. Não vou comer essa comida consagrada a entidades, a falsos deuses, a ídolos, a demônios. Não vou me contaminar. E Deus estava com ele. E ele falou, não vou me contaminar não. Daniel foi fiel a Deus, escolheu não se contaminar, e esta comida, como resultado, Deus exaltou. Negando essa comida, Deus exaltou Daniel no Império Babilônico e se tornou um dos maiores daquele reino. Daniel serviu a 5 reis da Babilônia e 2 reis do Império dos Medos e Persas. No Império dos Medos e Persas há 2 reis e na Babilônia há 5 reis. 5. Olha como ele permaneceu no topo do poder. Por causa de quê? Pela fidelidade que Daniel tinha com Deus. Pela comunhão que Daniel tinha com Deus. Porque Deus era com Daniel. Diga glória a Deus. Qual é a escolha que você está fazendo hoje na sua vida cristã? Qual é a escolha que você está fazendo hoje em servir a Deus? Como você serve a Deus? Do seu jeito ou do jeito de Deus? Da forma certa ou da forma errada, ou mais ou menos, ou meio barro, meio tijolo? Conforme você coloca o primeiro tijolo da sua vida espiritual certo, ele vai caminhar sempre certo. Mas se você começa a colocar o seu tijolo na sua vida espiritual torto, fora do lugar, inclinado, na sua casa, na sua família, no seu casamento, o princípio é a palavra de Deus. O princípio é a vontade de Deus. Como você tem feito a escolha de edificar a sua casa, edificar o reino de Deus, edificar a sua família, edificar a sua vida espiritual, edificar a sua comunhão com Deus? Como você tem feito escolhas? Da forma em que você quer ou da forma que Deus quer? Boa pergunta. Pergunte-se para você mesmo. Como eu estou edificando? Quais são as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida, para o meu presente e para o meu futuro? Porque o presente vai refletir lá no futuro. O que você faz no presente vai refletir lá no futuro. Amém? Então Daniel, ele escolheu não se contaminar com as iguarias. E ele não se contaminou. Ele pediu para as penais, falou, olha, essa comida não é para mim não. Faz o seguinte, me dá legumes, coloca coisas que não são consagradas aí a ídolos, que nós vamos comer eu e os meus amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Que os nomes foram mudados. Até o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar. Então, eles começaram a comer as comidas que eles sabiam que não eram consagradas a ídolos. Porque não, eles iam se contaminar também com as iguarias de demônios do rei, do palácio, da mesa do rei, que era totalmente dominado pelos demônios, os falsos deuses. Então Daniel conseguiu, pela fidelidade que ele tinha com Deus, pela honra que ele dava a Deus, Deus honrou ele também. E a palavra de Deus diz, eu honro a quem me honra. Eu honro a quem me honra. Preste bem atenção nisso. Isso é muito importante na nossa vida espiritual. Se você honra a Deus,
apesar ou até nas horas difíceis de honrar a Deus, numa situação de pressão, de indecisão, de escolha, até de sofrimento, continuar firme com Deus, honrando a Deus, esperando em Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus não falha, que não chega atrasado nem adiantado, honrando a Deus, esperando em Deus, porque Ele virá ao seu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Salmo 121 diz: meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. É dele, do meu Senhor, que vem o meu socorro. Mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas que você vai passar aflição, como Daniel passou aqui 13 anos numa prisão injustamente. Mas na hora que Deus falou assim, agora eu vou te tirar daí, vou te colocar no lugar que você nunca imaginou que estaria, Daniel. Olha, José, 13 anos na prisão. 13 anos. Mas teve uma hora que Deus falou, agora você vai ficar do lado de Faraó e vai ser governador. Vai mandar igual a Faraó. Abaixo de Faraó só você, José. Só você. E foi assim. Vai ser assim na sua vida também. Vai ser na minha vida também. Vai ser na vida de todos aqueles que honram a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tentaram dar uma rasteira em Daniel. Tentaram. Mas Daniel honrava a Deus de uma forma tão forte, tão fiel a Deus, que quem prevaleceu foi Daniel contra os seus inimigos. Porque Deus era com Daniel. Preste bem atenção de mais uma outra lição. Se você honrar a Deus, se você é fiel a Deus, se você não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, pode o inimigo colocar laço, armadilha, arma forjada, lança, flecha envenenada, que não vai prevalecer contra você, porque Deus é contigo. Deus é a tua justiça. Ele é teu escudo, a tua rocha, a tua fortaleza, o seu socorro bem presente, aonde Ele vai te livrar de todos os laços, de toda a armadilha que os seus inimigos prepararam para você. E você vai vencer e cantar o hino da vitória. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por causa disso, Daniel foi parar na cova dos leões. As armadilhas que o inimigo prepararam para ele. O rei colocou um decreto em que não se podia orar a outro Deus se não fosse o Deus da Babilônia. O que aconteceu? O que aconteceu? Daniel foi parar na cova dos leões, foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque os inimigos dele armaram uma arapuca. E Daniel continuou fazendo aquilo que ele sempre fez, fiel a Deus na oração. 3 vezes por dia, Daniel abria sua janela para o lado de Jerusalém e orava. E orava, e orava, e orava, e orava. Os inimigos chegaram para o rei e falaram, rei, aquele cara lá, tal de Daniel, ele não está obedecendo o seu decreto, não. Ele não está obedecendo o seu decreto. Vamos colocar Daniel na cova dos leões, por causa disso. Desobedeceu, transgrediu, mas Deus era com Daniel. Deus estava com Daniel.
E quando Daniel foi para a cova dos leões, tenho certeza que Deus falou no coração de Daniel: calma, Daniel, eu sou o Senhor, calma, fica tranquilo. Os leões, eu já fechei a boca dos leões. Os leões vão ser o seu travesseiro. Vai dormir tranquilo. Vai dormir tranquilo que amanhã você vai sair daí. Eu ordenei para que fossem deitar, os leões deitaram, ficaram com boca fechada, fizeram um jejum de carne. Você tem mais corpo espiritual do que carne. E Daniel foi dormir tranquilo. No dia seguinte o rei chegou lá. Daniel. Encontrou Daniel numa boa. E vim da Silva. Daniel venceu os seus inimigos pela fidelidade. Você vai se vencer os seus inimigos pela fidelidade que você tem com Deus. Não vacilando, não deixando de crer que Deus é fiel, confiando em Deus em espírito e verdade, com toda a sua fé, com toda a sua força, com todo o seu amor com Deus, e você vai ver a vitória, porque você já está fazendo a escolha certa quando você serve a Deus. E quando você pratica com fidelidade a palavra, você vai ver mais ainda a fidelidade de Deus para com você, para com cada um de nós. Amém? Preste bem atenção. Você que está indeciso em algumas escolhas, você que está para fazer uma escolha, ora, chama por Deus e fala: Senhor, eu preciso da sua direção. Eu não quero fazer escolhas erradas na minha vida. Eu quero fazer as escolhas certas. Por isso, eu preciso da tua direção. Por isso eu quero ver a direção, ouvir de ti a direção que eu preciso tomar. Qual foi o final da história de Daniel? Deus o livrou da cova dos leões. Qual foi o final da história dos 3 jovens? Também tiveram os 3 amigos que foram parar na fornalha, porque não se curvaram. Não se curvaram diante daquela música que o rei mandava tocar, flauta, e vários instrumentos que tocavam. Não vai se curvar não, então tá bom. Vai para a fornalha. Foram livres. Nenhum fio de cabelo deles se queimaram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu irmão, tome a decisão certa, tome a escolha certa. Faça a escolha certa. Sirva a Deus. Em espírito e em verdade, seja fiel a Deus. Em tudo que você vai fazer, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, você vai ver Deus fazendo a obra poderosa na sua vida. E todos vão ver. E todos vão glorificar. O rei aqui até mudou, o Deus daquela cidade, que todos tinham que orar somente ao Deus de Daniel. Até o Deus mudou. Só se podia orar agora ao Deus de Daniel. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora clamando pelo teu nome, pelo teu santo e poderoso nome, para que a tua glória, Senhor, se estabeleça na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão comigo agora nessa live. Estão orando agora, Senhor, para que a escolha em cada situação, na casa, na família, no trabalho, na vida espiritual, na vida ministerial, na sua saúde, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, abre os olhos, mostra a direção, revela-te, Senhor, a todos aqueles que clamarem por Ti, pedindo a Tua direção, pela palavra, pela revelação, por sonhos, seja da forma que cada um vai entender que a direção que foi dada é Tua, Senhor, para que eles não tomem decisões erradas, para que eles possam tomar a direção conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Opera, Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, sobre essas vidas que estão clamando agora a Ti, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado pelos Teus filhos, amados, eleitos, ungidos, sacerdotes, os escolhidos por Ti, Senhor, para andar contigo. No nome santo
e poderoso Jesus, nós já te agradecemos pela direção e pela escolha que tu vai mostrar, Senhor, que cada um que está pedindo a ti vai tomar a direção conforme a tua vontade. Muito obrigado por esta noite, que Deus abençoe a cada um que está orando, que Deus se revele, que Deus ilumine os olhos, que Deus abra os olhos, que Deus dê entendimento, conhecimento e a visão do princípio ao fim da escolha que vão fazer, para a glória do teu nome e do teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça e o amor de Deus, esse amor infindável, esse amor eterno, esse amor ágape, esse amor que constrange a cada um de nós, que nos atrai. E Jesus Cristo, nosso advogado, que esteja à direita do Pai, que está à direita do Pai, intercedendo por nós, pelas nossas causas, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam nos dar cada dia mais a direção da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família para a glória de Deus. Amém. Amém. Velho,